Bom, vamos comentar a prova da URGS de 2016 de literatura. Primeiro aqui fazendo um panorama geral dela, normal, 25 questões. Agora o que chamou a atenção é que foram 7 questões daquela de A, B, C, D, E, e que pedia a correta, não a incorreta. Ou seja, a URGS sempre teve questões de A, B, C, D, E pedindo a incorreta também, e agora ela só fez a correta igualzinho ao Enem. Então aqui a gente já vê claramente uma aproximação. Ano passado teve 17 questões de leituras obrigatórias e agora teve 19, e eu posso até aproximar para 20, porque teve uma questão sobre Fernando Pessoa, questão mais envolvendo a biografia dele e tal, mas que podemos aproximar assim como leitura obrigatória, que fazia parte ali, né? Normal, obras que estreiam ganham mais questões, como Dom Casmurro e Curtiço, as duas juntas tiveram 5 questões, né? Duas dos sermões do Padre Antônio Vieira, duas do Fernando Pessoa, ou seja, dessas obras que estrearam, das 4 que estrearam, 9 questões delas. Também a URGS ela agora está misturando, né, duas obras numa questão, como por exemplo O Tempo e o Vento e o Conto Dois Guachos, teve mistura de Dom Casmurro com Curtiço dos personagens, ou até 2 poemas, né, com Vinícius de Moraes e Camões e Mário Quintana e Cecília Meireles. Enfim, foi uma prova de muita leitura obrigatória e privilegiou, na verdade, quem realmente leu. Então vamos lá, vamos ver as questões aí. Questão 26. Assinale a alternativa correta sobre os 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Ou seja, a URGS aqui não veio com o humanismo do Gil Vicente, não veio com o classicismo do Camões, nem com barroco, desculpa, nem com literatura informativa. Ela veio já direto no Padre Antônio Vieira como leitura obrigatória, porque a prova de literatura ela tem esse lado também cronológico. Então, o que a URGS fez aqui? Assinale a alternativa correta sobre os 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Os 3 sermões dados como leitura obrigatória. Eu acho que esse cabeçalho ficou meio mal elaborado aí, podia ter citado o nome dos 3 sermões. Enfim. Estão repletos de exemplos de equilíbrio e da simplicidade típicos do homem barroco? A pergunta é, óbvio que está incorreta, porque estão repletos de exemplos de equilíbrio e da simplicidade típicos do homem barroco? Obviamente que não, né? Primeiro que o barroco trata não do equilíbrio, mas da desarmonia desse mundo dividido, né? E nem trata de simplicidade, até porque o barroco ele é um período marcado por a linguagem invertida, conturbada, enfim, retorcida, né? Então, uma questão que aborda até mais características do arcadismo aí, essa afirmativa, do que do barroco. Aliás, o arcadismo, a URGS faz um tempinho que não coloca nada sobre arcadismo, né? Um período aí que a URGS está deixando de lado. B. São peças exemplares de retórica com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. Esta B é a correta, ou seja, claro que são peças exemplares de retórica, desperta a consciência moral dos fiéis, e na verdade é uma questão bem superficial sobre o que seria um sermão. O que é um sermão na verdade? Né? Ele é um discurso religioso que visa, né, que almeja a edificação moral do ouvinte. Ou seja, na definição de um sermão se acha a resposta da questão, e não é só para os 3 sermões do Padre Antônio Vieira, é uma questão geral sobre os sermões, né? Então a B está correta. A C. São bastante abstratos, pois se dirigiam a uma plateia letrada que dispensava exemplos. Errada, né? O Vieira parte sempre para a exemplificação, ele tenta dar concretude, digamos, à sua retórica, né? E a plateia dele nem sempre foi letrada, ela é diversificada, na verdade. A D também está incorreta, ó, são escritos em linguagem culta com palavras difíceis, dirigidos à plateia sofisticada que frequentava a igreja. A linguagem é culta realmente, não tem como negar isso aí, nós notamos até a presença do pronome vós, hoje basicamente desaparecido, sumido da língua portuguesa contemporânea, né? Palavras difíceis também aparecem, né? Enfim, termos em latim traduzidos, mas a retórica é clara. E lembrando de novo, né, que a plateia nem sempre era sofisticada, tanto que no Sermão de Santo Antônio ele ironiza os colonos do Maranhão. E lembrar que o padre pregava até para índios, né? A E também está incorreta. Apresentam perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações. As perguntas elas são respondidas no decorrer do sermão através sempre de argumentos e contra-argumentos, né, ilustrados, claro, com exemplos, mas quem é o dono da palavra aí é o padre e não os fiéis. Até porque aqui para o Padre Antônio Vieira, né, o bom ouvinte, quem ouve, quem tem a palavra, que é o pregador, na verdade, como ele vai até dizer no sermão da 60ª. Então, gabarito, a alternativa B está correta. Questão
mais ou menos geral sobre o que seriam os sermões do Padre Antônio Vieira. Passar aqui, questão 27. Leia as seguintes afirmações sobre o sermão de Santo Antônio aos Peixes de Padre Antônio Vieira. Ou seja, a questão se dirige somente ao sermão de Santo Antônio, que era o menos provável sermão, digamos assim, né? Porque o da Sexagésima e o do Bom Sucesso são mais importantes na retórica do Padre Antônio Vieira. 1. O sermão apresenta a estratégia de se dirigir aos peixes e não aos homens, estendendo o alcance crítico à conduta dos colonos maranhenses. A afirmação correta acaba resumindo a estratégia de Vieira ao se dirigir aos peixes, a exemplo do que fez o Santo Antônio. 2. O sermão apresenta elogios aos grandes pregadores através de passagens do Novo Testamento. Não há essa passagem no sermão, lembrando, né? Aqui até uma mistura com o sermão da Sexagésima, que trata da arte de pregar. Então, foi comum que a URGS fez, né? Tentar misturar alguns sermões aí. Pegou o menos provável, que é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, e já colocou alguma coisinha do sermão da Sexagésima. A 2 está falsa. 3. A sardinha eleita o símbolo do verdadeiro cristão por ter sido peixe multiplicado por Jesus. Vieira não diz isso, o sermão não diz isto, né? Apenas toma o exemplo das irmãs sardinhas, que ele vai dizer que o Criador multiplica as sardinhas em um número, digamos, inumerável, como diz o texto, porque as sardinhas elas são, na verdade, o sustento dos pobres, mas não diz que é o verdadeiro cristão, o símbolo, né? Então, a alternativa aqui, quais estão corretas? Apenas a 1. Alternativa A, apenas a 1. E aqui já fica a dica, ó. Vestibular 2017, olhem os sermões que não caíram, né? Cuidem bem o da Sexagésima e principalmente o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Passar aqui, questão envolvendo interpretação de 2 sonetos, um soneto do Luís de Camões e o outro do Vinícius de Moraes. Bom, aqui a questão está misturando o maior sonetista em língua portuguesa, o grande Camões, pai da língua portuguesa, digamos assim, com outro estupendo sonetista também, mais moderno, que é o Vinícius de Moraes. E lembrar que entre eles há uns quase 400 anos de separação, mas temos aqui toda a mesma estrutura de ser sermão, de falar de amor, enfim, né, 400 anos com a diferença. Então vamos ao poema clássico de Luís de Camões, talvez o maior soneto da história de língua portuguesa é esse aqui, né, que ele tenta definir, digamos, o amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se, de contente é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, nesse soneto aí, lembrando, né, 2 quartetos, 2 tercetos, todo N versos decassílabos, as rimas são A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D. Então, versos decassílabos, rimas, todo grande soneto dele. O Camões aqui tenta definir o amor, até porque ele usa o verbo ser, né, que é um verbo definidor por natureza. Porém, aqui no poema, o amor é um sentimento assim tão complexo que ele acaba utilizando antíteses, paradoxos, para fazer então essa definição aqui sobre o amor. Vamos passar aqui agora. A gente vai ver agora o poema do Vinícius de Moraes. Diz ele: Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Então aqui também a questão amorosa, né, em que o eu lírico acaba dizendo como ama, essa é a verdade. Passar aqui, vamos à questão. Considere as seguintes afirmações sobre os 2 poemas. Os 2 poemas apresentam a temática amorosa. Sim, no soneto de Camões, o sujeito lírico define o amor, apesar de definir em contrastes, mas define, né? No soneto de Moraes, o sujeito lírico diz como ama. A questão correta é que resume a temática dos 2 sonetos.
2. O soneto de Camões apresenta uma estrutura antitética nas 3 primeiras estrofes. Sim, antíteses, paradoxos. Como exprimir o caráter contraditório do sentimento amoroso. Questão correta também. Os 2 quartetos e o primeiro terceto, né, que são as 3 primeiras estrofes, elas exprimem essa contradição do amor aí na poesia do Camões. Tema que é constante também e que até esperávamos ano passado na URGS, naquele poema chamado Definição do Amor, do Gregório de Matos Guerra. Tá? Cabe também aqui uma espécie também de comparação com esse poema. 3. O soneto de Vinícius apresenta o sujeito lírico que ama de corpo e alma, ampliando o sentimento amoroso à dimensão física. Questão também correta, porque o soneto do Vinícius mostra esse amor intenso, como diz a URGS, de corpo e alma aí, né? Então, enfim, as 3 afirmativas estão corretas. E a URGS fez uma questão interessante, que é comparando 2 gigantes sonetistas da língua portuguesa. 1, 2 e 3 corretas. Vou passar aqui. Questão 29. Lembrar que a URGS, ela sempre coloca uma questão de romantismo brasileiro. Não tem como não cair. E este ano tinha um detalhe, não tinha leitura obrigatória de romantismo. Então, o que fez? Ela citou aqui 5 escritores dos 12 que ela pede, 5, misturando aqui poeta, prosador, enfim. Vamos lá. Assinala a alternativa correta sobre autores do romantismo brasileiro. A. Gonçalves Dias, autor dos célebres poemas Canção de Exílio e Jucapirama, correto, dedicou a maioria de seus poemas à temática da escravidão. Falso. Os poemas citados são do Gonçalves Dias, mas a temática da escravidão foi desenvolvida pelo Castro Alves. A temática do nosso Gonçalves Dias foi natureza, foi nacionalismo, foi indianismo. B. Joaquim Manuel de Macedo, em A Moreninha, romance de 1844, afasta-se da estética romântica em muitos pontos. Errado, né? Especialmente no tom paródico adotado pelo narrador, que ridiculariza a sociedade burguesa fluminense. A Moreninha, todos sabem, é considerado o primeiro grande romance romântico brasileiro, em que há exatamente uma aproximação com a estética romântica. Dizemos até que é o romantismo por excelência, e nem há tom paródico também no romance. C. Álvares de Azevedo, em A Noite na Taverna, aquele livro de contos dele, baseado em Edgar Allan Poe, desvincula-se do nacionalismo paisagista e indianista e ingressa no universo juvenil da angústia, do erotismo e do sarcasmo. Bom, essa é a correta. Poeta Álvares de Azevedo, que morreu com 20 anos e 7 meses, né? Aquele poeta com um pezinho na Europa, sabia várias línguas, lia autores europeus, toda a influência dele é uma influência europeia. Ele soube extrair dessa leitura e desses poetas, como até o Lord Byron, né? Como a geração do Álvares de Azevedo é marcada pelo byronismo, pelo mal do século, pelo ultrarromantismo, ou do americano Edgar Allan Poe, esse tal mal do século, esse pessimismo, essa angústia aí, como se pode comprovar com os poemas dele famosos, né, o Lembrança de Morrer, o Se Eu Morresse Amanhã, ou até no livro de contos que é o Noite na Taverna, como está dito ali. A C é a correta. A D diz que o Manuel Antônio de Almeida, detalhe, né, o Manuel de Antônio de Almeida é fetiche da URGS, né? Em Memórias de um Sargento de Milícias, vincula-se à estética romântica, em especial porque se centra em personagens da classe média urbana fluminense. Bom, Memórias, só para você ter uma ideia, já está caindo há 6 anos seguidos, 3 como leitura obrigatória. É um fetiche da URGS. É um romance que se vincula ao romantismo, mas tem características do realismo. Mas há essa visita na pequena classe média do Rio de Janeiro e, né, o personagem central ele não é da classe média, porque é o Leonardinho, que é aquele malandro que passa o quê? 90% do livro como vadio. Tá? Incorreta também. Aí, Castro Alves é o principal poeta do indianismo romântico, pois toma o índio como figura prototípica da nacionalidade. Castro Alves, lembrai, é poeta da terceira geração romântica, ficou conhecido pelo epíteto de o poeta dos escravos, ou seja, não está utilizando o índio, que é o tema do Gonçalves Dias, e sim o tema da escravidão. E ele já vem com essa temática já no apagar das luzes do romantismo, né? Ele é o último grande poeta, ele morre em 71. Então, alternativa C, correta sobre o Noite na Taverna, que fazia um tempinho que não estava caindo na prova da URGS. Passar. 30 aborda o Curtiço, agora como leitura obrigatória. Diz assim, sobre o romance O Curtiço, de Aloysio Azevedo, assinado com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Primeira afirmação.
No início do romance está o vendeiro português João Romão, que com força de trabalho e boa dose de oportunismo constrói o cortiço seu primeiro caminho para a ascensão social. A afirmativa verdadeira acaba resumindo, né, o começo de carreira do João Romão. E lembrar que o João Romão ele se caracteriza como um dos personagens mais espertos da nossa literatura aqui, né? E é uma mão de obra fantástica também, é um cara que trabalha muito. Segunda afirmação, no romance, a ex-escrava Bertoleza é a companheira de João Romão, por ele tratada com respeito, o que dá mostras do tom conciliatório do livro, que trata a escravidão como problema resolvido. Afirmativa falsa. A Bertoleza nem dá para se considerar ex-escrava, né? Porque já que a carta de alforria dela é um dos grandes golpes do livro e do João Romão. E o português, João Romão, no meio do livro ali, né? Até o final, ele trata a Bertoleza quase sem respeito, não dorme com ela, nem se dirige muito a ela, né? Então não há tom conciliatório, já que a Bertoleza se suicida exatamente para não mais voltar à condição de escrava, que é o final do livro. Falsa afirmativa. No sobrado contíguo ao lado do cortiço de João Romão vivem Miranda, Dona Estela e a filha Zumirinha, família financeiramente confortável, sim, que cria sinceros vínculos de amizade com João Romão e Bertoleza. Não. Afirmativa falsa. Realmente ali vivem, né, a Estela, a Zumira, o Miranda, mais o Botelho, enfim, o Henrique, mais a criadagem do Miranda, eles moram do lado do cortiço, num sobrado. Mas apesar do João Romão, no final do livro, já estar se aproximando da Zumira, enfim, o começo mostra uma rixa entre o João Romão e o Miranda, inveja de ambos os lados, até o Miranda ter que fazer um muro, enfim, né? E não mostra então sinceros vínculos de amizade entre eles. Falsa. No romance, Dona Estela, sempre descrita pelo narrador como uma dama séria e decorosa, mentira, sofre com as constantes traições de seu marido Miranda, falso também. Aqui é uma inversão, Dona Estela é descrita pelo narrador como adúltera e demonstra isso no decorrer da narrativa, transa com Henrique, enfim, né? O adolescente aquele. E o Miranda é quem sofre com as constantes traições da esposa. Então fica verdadeiro, falso, 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 alternativa C. Passar aqui. Trecho do cortiço. Leia o seguinte trecho de O Cortiço. A criadagem da família do Miranda compunha-se de Isaura, mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão. Uma negrinha virgem chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo, sempre que os caixeiros ou os fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações. Olha, que eu me queixo ao juiz de Orfe. E finalmente o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Estela e a quem esta havia alforriado. Passar aqui. Bom, sobre o texto acima, anterior, verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. O fragmento reflete o tom geral do romance, na qual o narrador em terceira pessoa distancia-se das personagens populares, especialmente as negras, pois está atrelado às reduções do cientificismo naturalista que antepõe raça superior à raça inferior. Aqui, afirmação correta, nós temos uma marca do romance naturalista, né? A objetividade faz com que a narração seja em terceira pessoa. Temos essa linguagem mais cientificista, mais técnica, né? Então, realmente correta. Segundo, a linguagem do narrador é diferente da linguagem da personagem. A fala de Leonor não segue o registro linguístico adotado pelo narrador. A afirmação correta também, né? A narração geral do romance é uma linguagem que se distancia da simulação de fala popular. E quando ela fala ali, nós temos a simulação de fala popular. E notar também que dentro do cortiço, eu já tinha colocado isso no vídeo, né, um uso exagerado de ditados populares por parte dos personagens do cortiço, essa simulação de fala popular aí. Então há essa diferença. Terceiro parêntese, as personagens femininas descritas no trecho e no romance de maneira geral são estereotipadas, respondem ao imaginário da mulata sensual e ociosa, especialmente Bertoleza e Rita Baiana. Cuidar aqui, né, a afirmação incorreta. Lembrar que há algumas personagens realmente sensuais no romance, uma delas é a Rita Baiana, mas a palavra ociosa, cuidar que não cabe aqui, né? Todas são trabalhadoras, a Rita é lavadeira e a Bertoleza nem pensa, né? Bertoleza é uma máquina de trabalho, então palavra ociosa passa longe pela Bertoleza.
Último, o narrador em terceira pessoa simpatiza com as personagens populares e tal simpatia está presente em todo o romance, nas inúmeras vezes em que a narração em terceira pessoa cede espaço para o diálogo entre escravos. A afirmação incorreta. Não há aqui diálogo frequente entre escravos, a maioria até do cortiço se constitui como pessoas livres. Alguma criadagem no Miranda, que quase nada fala, a Bertoleza, que é uma escrava de ganho, que inclusive fala muito pouco no livro, né? E até aparece pouco, mas tem a sua grande importância. E mesmo quando a Bertoleza acaba dialogando, não é nem entre escravos, é entre ela e basicamente o João Romão, né? O dono, o proprietário. Então a sequência correta de preenchimentos parentes, de cima para baixo, é A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Passar aqui, questão 32. Considere as seguintes afirmações sobre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. 1. O romance de Machado de Assis, narrado em terceira pessoa, aí os alunos já, obviamente, já passavam a caneta, já está errada, em primeira pessoa, clássico dos clássicos, narração feita por Bentinho Santiago. Expõe um triângulo amoroso entre Bentinho, Capitu e Escobar. O narrador, que ingressa na consciência de todas as personagens, revela ao leitor a traição de Capitu e a paternidade de seu filho Ezequiel. Então, questão narrativa aí, né? Questão básica sobre esse foco narrativo, Dom Casmurro em primeira pessoa. 2. O livro está estruturado em forma de diário. Não, esse diário está muito mais para as parceiras da Lia Luft. Por isso guarda as lembranças mais íntimas de Dom Casmurro. A personagem registra que não quer ter suas memórias reveladas, pois isso macularia sua imagem ante a sociedade fluminense. De novo, o livro não segue essa estrutura em forma de diário, e sim conforme as cenas que o narrador, o Bento Santiago, escolhe para chegar à síntese, digamos, da sua narrativa, né, que é revelar que foi traído pela Capitu. Lembrando, essa é a certeza dele, não a do leitor. 3. O agregado da família Santiago, José Dias, desempenha funções elevadas de conselheiro e rebaixadas de mandalete. Sua acomodação nessa família dá mostras dos arranjos sociais entre homens livres e classe dominante. Questão correta que versa sobre o grandioso personagem José Dias, né? Ele é um agregado, ele tem certo poder sobre o Bentinho, jovem, né? Ele obedece a Dona Glória, ou seja, de conselheiro, a Mandalete. Cuidar também que tem um personagem agregado assim no cortiço, que é exatamente o velho Botelho, e que mostra exatamente esses arranjos sociais aí. Então, apenas a 3 correta, alternativa C. Passa aí. 33. Questão. Considerando os estudos sobre o romance Dom Casmurro, assinale verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Essa questão aqui é um tanto diferente do que a URGS normalmente propõe. Ela versa sobre um panorama geral, sobre uma evolução, digamos, da visão sobre Dom Casmurro com o passar dos anos. Então, o romance já tem mais de 100 anos, né? Enfim. Diz assim, no final do século XIX e início do século XX, a interpretação do romance tende à aderência ao ponto de vista do narrador. Assim, em geral, os leitores aceitam os fatos narrados por Bentinho sem muita desconfiança da sua narração comprometida. É uma afirmação correta, até porque até os anos 50, 1950, o romance Dom Casmurro ele era vendido como um romance sobre adultério, e não sobre uma possibilidade de adultério. Então, o romance era vendido levando em conta o fechamento do livro, em que o Bentinho diz que a maior amiga dele é Capitu e o maior amigo dele, o Escobar, né, tão extremosos ambos e tão queridos também, que o destino, né, que acabassem juntando e se enganando, traindo o Bentinho. Então, afirmativa correta. Segundo, em torno de 1960, talvez por influência de leituras feministas, críticos problematizam a visão unilateral de Bentinho e passam a ponderar que o ponto de vista de Capitu não vinha sendo considerado e que sua traição deveria ser ao menos discutida. É uma afirmação correta também, e ela é principalmente depois do estudo aquele da crítica americana Ellen Caldwell, que foi precursora do movimento feminista lá nos Estados Unidos e fez até um livro com o título de O Otelo Brasileiro, né? O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, ali nos anos 60, que ela coloca o Bentinho Santiago, digamos assim, no banco dos réus, né? Dizendo, olha, cuidem que tudo vem de um cara que é advogado, que é ciumento e tal. Questão também correta. Próxima, perto de 1980, são comuns as leituras que desviam o foco do debate sentimental para o social. E a diferença de classe entre o filho do deputado, Bentinho, e a filha do vizinho pobre, Capitu, passa a figurar como um dos tópicos do romance. A afirmação também correta, lembrar que Dom Casmurro não é só sobre uma possível traição, mas também sobre várias outras análises, social, casamento, relações sociais existentes, enfim, né, ascensão da mulher, figura do agregado, patriarcalismo, enfim, representa bem uma época. Não é porque tem análise psicológica, questão sobre traiu ou não traiu, que o livro se torna apenas isso. Verdadeira também.
Atualmente, por obra das muitas adaptações do romance para o cinema e para a televisão, que revelaram conteúdos da narrativa antes ocultos, é consenso que a traição de Capitu é o centro do enredo, e que esta pode ser comprovada pelas pistas deixadas no texto por Machado de Assis. A afirmação aqui, a única das 4, é que ela é incorreta, a traição não é o centro da narrativa. Lembrar que não há provas concretas sobre essa possibilidade aí, sobre essa traição. E o Machado é gênio, porque ele construiu o Bentinho, né, armando e desarmando as pistas, ou, digamos, pseudo-provas assim, né. Um conto legal de ler aqui, para até fazer um estudo junto com o Dom Casmurro, é a Missa do Gado, o conto do Machado de Assis, que também, né, abre com essa dúvida. Enfim, é bom vocês darem uma olhada no conto Missa do Galo, vale a pena. Passar aqui, então, gabarito deu E, verdadeiro, 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 falso a última. Passando aqui, questão interessante e fácil, que mistura as obras do Dom Casmurro e o Curtiço no que se refere aos personagens, né? Então diz assim, ó, o Curtiço, 1890, e Dom Casmurro, 1899, foram publicados na mesma década, porém apresentam registros de linguagem diferentes, como se pode ver nos trechos abaixo. No bloco superior estão listados nomes de personagens de O Curtiço e de Dom Casmurro. No inferior, os trechos dos romances em que essas personagens são descritas. Associa adequadamente o bloco inferior ao bloco superior. 1 é o Firmo do Curtiço, namoradinho da Rita Baiana, o Capoeira. 2 é o Escobar, do Dom Casmurro. 3 é o Jerônimo, do Curtiço. E 4, José Dias, do Dom Casmurro. Então aqui, a URGS optou por não pelo João Romão, não pelo Bentinho, pela Capitu, são os outros, né, digamos assim, importantes, mas não os principais. Passar aqui. Viera da terra com a mulher e uma filhinha ainda pequena. Aí já se clareava que se tratava de Jerônimo, né, a Piedade e a Marianita. Tentaram a vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou durante 2 anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça, tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações nem futuro, trabalhando eternamente para o outro. Bom, essa descrição se refere ao Jerônimo, né? Destaque para as palavras virar da terra, que é Portugal, com a mulher uma filhinha ainda pequena. Próximo. Era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito, capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais de 20 e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte. Não tinha músculos, tinha nervos. Essa descrição se refere ao Firmo, né, que é o namorado da Rita Baiana, que depois vai ser assassinado por Jerônimo, pelo Zé Carlos e pelo Pataca. Destaque para as palavras mulato, ágil como um cabrito, pernóstico, né, exibido, movimentos de capoeira. Próximo, era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde ele pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixava apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. Descrição que se refere aí ao Escobar, né? Palavras olhos claros, um pouco fugitivos. Era a descrição um pouquinho mais difícil de todas, mas dava para chegar. Passar aqui. Apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. Curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo, com um pequeno ordenado. Recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Descrição fácil do José Dias, né, o trecho referente à chegada dele na fazenda do pai do Bentinho. E é impressionante que, por mais que o Bentinho seja o personagem principal, as questões gostam de abordar o José Dias. E também aqui era uma questão que o aluno tinha que ficar esperto, né? Quando diz ali, então meu pai propôs, então meu pai já dá a ideia de narração em primeira pessoa. Ia chegar em personagens de Dom Casmurro, claro, porque eu curti isso em terceira. Então, alternativa D, 3, 1, 2, 4. Questão fácil, abarcando as 2 obras aí, Dom Casmurro e Curtiço. Passar. Essa questão, sei lá, um pouco estranha aí, tudo mais, sobre o Fernando Pessoa, mas dava para chegar. Assinar a alternativa correta a respeito da vida e da obra do poeta português Fernando Pessoa.
Aí que eu falei, ela pode ser encaixada como leitura obrigatória, sim, porque estudar o Fernando Pessoa acaba implicando também estudar como se deu o processo heteronímico nele, né, em sua poesia, em qual período ele se encaixou e tal, né? Ah, Pessoa foi um dos líderes da revista de literatura Orfeu, sim, juntamente com Mário de Sá Carneiro e essa de Queiroz. Aí que está o problema, a alternativa incorreta, né? A revista Orfeu é uma revista que teve, se não me engano, 2 números, da de 1915. Teve o Pessoa como um dos líderes, mas não o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz ele pertence ao movimento real naturalista, né? O Essa é contemporâneo do Machado. Inclusive o Essa morre em 1900. Ah, então essa aí é falsa. B, que é a correta, a criação da revista de literatura Orfeu identifica Fernando Pessoa como um dos fundadores do movimento do modernismo português. Afirmação correta, né? A revista, essa é de 1915, ela efetivamente funda o modernismo em Portugal. C. Pessoa foi responsável pelo espírito derrotista em que Portugal estava mergulhado no final do século XIX. Alternativa incorreta, Pessoa não foi responsável pelo espírito derrotista português, não, né? Ele, aliás, ele começa a lançar as obras só no século XX. Os heterônimos de Pessoa, tais como Álvaro de Campos e Ricardo Reis, podem ser vistos como pseudônimos, utilizados pelo poeta para burlar a censura. Aqui não, aqui quando a gente se fala em Fernando Pessoa, se fala em heterônimos, ou seja, um outro eu, e não em pseudônimos, apenas, sei lá, uma troca por um nome falso. O Pessoa criava heterônimos, que são outros eus, com biografia, com traços físicos, mapa astral, mas principalmente estilo literário diferenciado. Aí, a criação de heterônimos é uma prática comum aos poetas colaboradores da revista Orfeu. Incorreta também, processo heteronímico, marca de Fernando Pessoa, não se estende aos demais, né, como Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, é marca do Fernando Pessoa. B de bola. Questão 36, passando aqui. Leia o poema abaixo, presente em Mensagem de Fernando Pessoa. Poema um pouquinho longo, mas diz assim, ó. Anal de um deles tinha se perdido, no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei, de, na fé e na lei, da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. O tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim do profundo, do mar ignoto a pátria por quem dera o enigma que fizera. Então o terceiro, El Rei rogou licença de os buscar, e El Rei negou. Como a um cativo, o ouvem a passar os cervos do solar. E, quando o vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Noite, Senhor, dos 2 irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade. E com eles, de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los, desta vil nossa prisão serviu. É a busca de quem somos, na distância de nós e em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença, que partamos. Vou passar aqui. Bom, trata-se aqui do poema Noite, que está no livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Nesse livro, o Pessoa ele tenta encontrar uma espécie de sentido para a antiga grandeza portuguesa, aquela grandeza de descobertas e tudo mais, né? E essa decadência que acaba existindo nos anos 30, época em que o livro acaba sendo lançado. Cabe aqui notar também, né, que o valor simbólico desses heróis do passado colocados em poemas pelo Fernando Pessoa vem a público, né, esse valor simbólico. Então vamos lá, considere as seguintes afirmações sobre o poema e suas relações com o livro Mensagem. As 3 primeiras estrofes estão relacionadas a um episódio real, a história dos irmãos Gaspar e Miguel Corte Real, que desapareceram em expedições marítimas no início do século XVI, para desespero do terceiro irmão, Vasco, que queria procurá-los, mas não obteve a autorização do rei. A afirmação correta resume as 3 primeiras estrofes, e lembrando que aqui a questão do valor simbólico, de novo, dos heróis, né, principalmente das descobertas do mar. 2. O sujeito lírico, na 4ª e na 5ª estrofes, assume a primeira pessoa do plural, sugerindo que o drama individual dos irmãos pode representar um drama coletivo, um problema coletivo. A perda de poder e renome de Portugal, perda esta já associada à situação difícil do país no início do século XX, momento da escritura do poema. Afirmação correta também que resume as 2 últimas estrofes. O diagnóstico das perdas de Portugal está ausente em outros poemas de Mensagem, por exemplo, Mar Português, que tem perdas, Autopsicografia, que não pertence à obra Mensagem, né? E Nevoeiro, que apresenta a visão eufórica e confiante do sujeito lírico em relação ao futuro de Portugal, falso.
Então, questões corretas apenas 1 e 2, letra C. Passar aqui. Leia o seguinte trecho adaptado de Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Mais uma vez aqui a URGS aborda uma questão difícil sobre o Terras do Sem Fim, né? Diz assim: o jornal da oposição, que saía aos sábados, ressumava naquele número uma violência inaudita. Era dirigido por Filemon Andrea, um ex-alfaiate que viera da Bahia para Ilhéus, onde abandonara a profissão. Constava na cidade que Filemon era incapaz de escrever uma linha, que mesmo os artigos que assinava eram escritos por outros. Ele não passava de um testa de ferro. Porque ele terminara diretor do jornal da oposição, ninguém sabia. Antes fazia trabalhos políticos para e quando este comprou a máquina impressora e as caixas de tipos para o semanário, toda a gente se surpreendeu com a escolha de Filemon Andrea para diretor. Manuel de Oliveira era profissional da imprensa, trabalhava em vários jornais da Bahia até que que o conhecera nos cabarés da capital, o contratara para dirigir Era mais ágil e mais direto, quase sempre fazia mais sucesso. Bom, aqui tinha que lembrar que quem era a oposição, né? O Horácio, né? Lembrar que até os 44 do segundo tempo quem está por cima são os badarós. Somente no final tem uma intervenção do governo da Bahia e o panorama muda, né? E também lembrar que quem é que frequenta cabarés era o Juca Badaró, né? O Juca Badaró, inclusive tem questão dele no cabaré com a Margot. Tá? Então aí preenche a Folha de Ilhéus, Horácio, Juca Badaró, o comércio. Uma questão um pouco difícil, mas tinha algumas pistas no meio aí que dava para chegar bem. Questão 38 fala sobre comparação de dois poemas, um da Cecília Meirelles e outro do Mário Quintana. Canção excêntrica da Cecília. Ando à procura de espaço para o desenho da vida, em números me embaraço e perco sempre a medida. Se penso encontrar a saída, em vez de abrir um compasso, projeto-me num abraço e gero uma despedida. Se volto sobre o meu passo, é já distância perdida. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço, esta procura de espaço para o desenho da vida. Já por exausta e descrida, não me animo a um breve traço, saudosa do que não faço, do que faço, arrependida. E o poema do Mário Quintana, que é o 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Passar aqui. Verdadeiro ou falso, as seguintes afirmações sobre os dois poemas. É uma questão bem montada, né, em cima dos poetas de mesma geração, a Cecília, que era uma antimodernista, neossimbolista, né, e o Mário Quintana, que também começa meio acima e depois vira mais modernista. Bom, o poema de Cecília apresenta um vocabulário ligado à geometria e regularidade estrutural e métrica, apontando para a necessidade do sujeito lírico definir sua vida com exatidão. Questão correta, né, resume bem o poema. 2. O poema de Mário Quintana busca a definição da vida a partir da metáfora com o universo escolar e a passagem do tempo. Também correta, e aqui é legal ver a metáfora bem montada sobre a passagem do tempo do Mário Quintana. Próxima sucessão, 6 horas, sexta-feira, 60 anos, no poema de Quintana, indica a finitude, fim do dia útil, fim da semana útil, consequentemente fim da vida último. Também correta, né? Retomando a metáfora da passagem do tempo aqui. Os dois poemas, embora os sujeitos líricos sejam uma mulher e um homem, encerram com um tom melancólico, porque a realidade não corresponde às suas expectativas. Também a afirmativa correta, né? Tem os dois, tem essa melancolia final, já que a realidade não é igual, digamos, às expectativas dos sujeitos líricos aí. Todas as alternativas corretas. A. 39. Leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, abaixo. Essas coisas todas se passaram tempos depois. Darei de avanço em minha história. O senhor tolere minhas más devassas no contar. É ignorância. Eu não converso com ninguém de fora, quase. Não sei contar direito. Aprendi um pouco, foi com meu compadre meu Quelemen, mas ele quer saber tudo diverso. Quer não é o caso inteirado em si, mas a sobrecoisa, a outra coisa. Agora, neste dia nosso, como o senhor mesmo, me escutando com devoção assim, é que aos poucos vou indo aprendendo a contar corrigido. E para o dito volto, como eu estava com o senhor no meio dos Hermógenes. Passar aqui. Questão verdadeira ou falso sobre o trecho. Bom, questão sobre a maior obra da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas.
E cabe lembrar aqui que ela nunca foi leitura obrigatória da URGS. Alguns dizem, né, é algo muito complexo, né? Mas lembrar que a URGS já deu como leitura a História do Cerco de Lisboa do Saramago, que era muito difícil também. Então minha dica aqui, ó, 2017, Grande Sertão Veredas vem como leitura obrigatória para preencher o espaço dessa literatura sobre sertão aí, hein? E eu tô rezando todos os dias para isso aí acontecer. Bom, vamos lá. Riobaldo, o narrador da história, tem consciência de que sua narrativa obedece ao fluxo da memória e não à cronologia dos fatos. Afirmação correta. O Riobaldo abre, digamos, a sua caixa de ferramentas, digamos assim, né? A sua oralidade, e acaba expondo ao seu interlocutor silencioso a história da sua vida. Mas ela não é cronológica, como ele diz, né? Obedece ao fluxo da memória dele mesmo. Verdadeira. 2. A ignorância de Riobaldo é expressa pelos erros gramaticais e pela inabilidade em contar sua história, que carece de ordenação. Afirmação incorreta, total, né? Essa questão, inclusive, ela chega a dialogar com o Enem. Esses erros aí não são sinais de ignorância do narrador, assim as marcas de oralidade, né, da sua espontaneidade, digamos, no ato de narrar. A sobrecoisa, outra coisa que o compadre Kelemen quer, é a interpretação da própria vivência e não um simples relato dos acontecimentos. A afirmação correta, o que interessa não é somente o ato de contar a historinha em si, né, mas a interpretação desses fatos, digamos, né, o que está por trás disso. O ouvinte exerce um papel importante, pois obriga Riobaldo a organizar a narrativa e dar significado ao narrado. A afirmação também correta, esse interlocutor silencioso aí, né, que é o mesmo processo que aparece nos contos gauchescos do Simões Lopes Neto, que o Blau Nunes relata os seus contos, né, os seus casos a um interlocutor mais jovem, silencioso também, que tem o papel de fazer, aqui no Grande Sertão, o Riobaldo dar significados ao que está narrando, né? Daí a profundidade da sua visão de mundo, dessa metáfora do mundo que é o sertão. Então fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, alternativa C. Próxima. Assinala a alternativa correta sobre a peça Boca de Ouro de Nelson Rodrigues. A questão de barbada aí que a URGS deu, né? Agenor, melhor amigo de Boca de Ouro, é marido de Dona Guiomar. Tudo bem que ele seja marido de Dona Guiomar, mas não nem pensar que é melhor amigo do Boca de Ouro. Falso. B. Caveirinha, repórter do jornal sensacionalista O Sol, entrevista Dona Guiomar a respeito da personalidade de Boca de Ouro. Correta, e daí vem as 3 versões. C. Leleco, irmão de Boca de Ouro. Opa, Leleco não é irmão do Boca de Ouro. Ele é casado com a Celeste, que tem um caso com o cunhado, não sendo irmão já anula a questão. Alternativa. D. Maria Luísa, grafina decadente da alta sociedade carioca, casa-se com Boca de Ouro por dinheiro. Maria Luísa não se casa com Boca de Ouro, né? Desculpa, por dinheiro. E. Dona Guiomar assume o assassinato de Boca de Ouro em entrevista para Caveirinha porque ainda ama o bicheiro. Falso, ela não assume o assassinato, né? De jeito nenhum. Bom, questão correta é a B. Fácil, questão de despedida da obra como leitura obrigatória. Será que vem aí o Alto da Compadecida? Merece, né? Passar aqui. Leia a letra da canção Mamãe Coragem, composição de Caetano e Torquato Neto, interpretação de Gal Costa, que integra o álbum Tropicario Panis et Circenses. Diz assim: Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo. Eu fui embora, mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos para lavar, daí um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito, mamãe não chore, não tem jeito, pegue uns panos para lavar, daí um romance, daí Alzira, a morta virgem, o grande industrial. Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco o carnaval e vou vivendo assim, felicidade na cidade que eu plantei para mim, e que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Passar aqui. Bom, considere as seguintes afirmações sobre a canção. A inversão apresentada na canção é o filho a filha, né, o jovem que consola a mãe, não o contrário. Manifesta-se nas expressões comumente relacionadas ao vocabulário materno, como a vida é assim mesmo e não chore, nunca mais, não adianta. A afirmação correta, apesar de ser a Gal Costa que canta, né, na letra não há essas marcas, ser filho ou filha quem se despede. E lembrar que essa música é uma espécie de recriação da música She's Leaving Home, dos Beatles. Ela está deixando o lar, né, uma recriação da música que está lá no Sgt. Peppers.
2. A sirene ouvida na abertura da canção é uma provável referência às fábricas da cidade, para onde o sujeito cancional se desloca em busca de oportunidades que superem o trabalho doméstico, a rotina e os passatempos provincianos. A afirmação correta, né, que pedia a audição da música também, né? E lembrar também que é outra música do álbum que trabalha a questão de sair da zona de conforto, de ser a anti-Carolina, digamos, né, como as canções Panis et Circenses e a própria Baby. E essa aqui também, Mamãe Coragem, também é uma delas, né? Ou seja, sair dessa ideia de apenas nascer e morrer. Questão correta também. 3. O uso de beijo em vez de grito no verso Eu tenho um beijo preso na garganta expõe a ternura apesar da rebeldia que caracteriza o sujeito cancional. Questão correta também resume o verso aí. 1, 2, 3 corretas. Passar aqui, questão 42, aí as seguintes afirmações sobre os contos de Murilo Rubião. O conto O Edifício é narrado em primeira pessoa pelo próprio engenheiro João Gaspar, que é contratado para a construção de um arranha-céu. Afirmação incorreta, os títulos que tinham substantivos concretos, mas que não evocavam pessoas, e sim coisas como o lodo, o edifício, a cidade, eles eram em terceira pessoa e não em primeira. Então aí, questão. Questão também cuidar, né, como a URGS abordou o foco narrativo, primeira a terceira pessoa. 2. O conto convidado, narrado em terceira pessoa, conta a história de José Alferes, que embora tenha recebido um convite estranho para uma festa fantasia, decide ir mesmo assim. Afirmação correta, resume rapidamente o estranhamento do conto aí. 3. O conto O Homem do Boné Cinzento é narrado em primeira pessoa por Roderico, que responsabiliza o Homem do Boné Cinzento pela intranquilidade que se estabelece desde que se mudou para a vizinhança. Afirmação correta. E lembrar que quem mais se enfeitiça, digamos assim, pela chegada do Homem do Boné Cinzento, né, chegando a se reduzir como personagem, é o irmão do narrador, né, que é o Arthur. Então, 2 e 3 corretas. D de dado. Vou passar aqui. Leia o seguinte fragmento. Há um fragmento do romance O Amor de Pedro por João de Tabajara Ruas que se destacou do conjunto. O episódio em que Dorival encarou a guarda. Nesse trecho, Dorival... enfrenta o soldado, o cabo, o sargento e o tenente. Fica visível da guarda e de Dorival. Assinale a alternativa aqui preenche corretamente as lacunas na ordem em que aparece. Bom, fica aqui nítido, né? Primeiro que o Dorival ele é um sindicalista negro que foi preso em Osasco, ex-boxeador, o que retira a ideia de ele ter sido um poeta comunista, que se encaixaria com o McQueen, por exemplo, né? Segundo, nessa espécie de conto dentro da obra O Amor de Pedro por João, aí, o Dorival encara o soldado, que é o praça, depois o cabo, o sargento, até chegar no tenente Otílio, dos olhos azuis. Isso mostra que o autoritarismo, como a URGS está colocando, vacilante da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. E por fim, fica visível também a resistência, óbvio, corajosa de Dorival. Qual foi o detalhe aqui, né? O gabarito é D, mas a URGS, no dia, deu a alternativa B como resposta. Mas no dia seguinte trocou para D de dado, porque, convenhamos, né, resistência pacífica em plena ditadura, numa prisão, contra uns 8 do exército, não dá para levar muito a sério, né? Alternativa D de dado. Vou passar aqui. 44. Assinale a alternativa correta sobre Amor de Pedro por João de Tabajara Ruas. Questão fácil, até tirada de livrinho de resumo. URGS, assim não, né? Assim não. A. O romance está organizado em uma rígida linearidade temporal que inicia com o golpe civil-militar brasileiro em 64 e termina com o golpe chileno em 73. Falsa, incorreta, não há rígida linearidade temporal, assim uma quebra do pacto temporal, tá? Daí a dificuldade até da leitura, né? Por parte dos alunos tão criticada essa dificuldade de leitura. B. O ponto de vista do narrador é claramente condenatório no que se refere à adesão juvenil à luta armada, em defesa da ordem e do progresso garantidos pelo regime militar. Alternativa também incorreta, não é condenatória, pois aponta aí, né, a resistência, como até no caso do Hermes, que mata um porco, e até do caso conhecido do Dorival, que encarou a guarda. C. A ação do romance está circunscrita a Porto Alegre e ao litoral gaúcho, sugerindo que a ditadura civil-militar brasileira não encontra paralelo nos regimes autoritários latino-americanos. Também incorreta, fácil até de ver que é incorreta, né, porque o livro acontece em várias partes do Brasil. Quem viu a descida do CP lá de Fortaleza, passando por vários estados, né, países citados como Argentina e principalmente onde as ações acontecem, né, que é Brasil e Chile. Na romance narrado em primeira pessoa, de novo aparecendo foco narrativo aí, o livro é em terceira, né?
Por Marcelo, o único sobrevivente da perseguição política que justamente por isso decide contar a história vivida por ele e seus companheiros de guerrilha. Não é em primeira e nem é o Marcelo o único sobrevivente, né? Então sobra por eliminação aí. O romance apresenta 3 gerações de brasileiros que decidiram enfrentar o período autoritário em que viviam pela via da revolução e viram seus sonhos soterrados por forças conservadoras e reacionárias. Afirmação correta, afirmação de questão de livro de resumo, isso que me deixa preocupado aí, né? Eu estenderia para 4 gerações, não 3 como a Urgs colocou. Colocaria a primeira, sei lá, Marcelo e Hermes, segunda Ana Dorival, um pouquinho mais velha, depois os de 60 lá, Josias e o João Guiné, e uma quarta que seria o de Grazia, digamos, né, que seria o mentor, né, a primeira via dos caras aí. Então passa aí. 45. Assinala a alternativa correta sobre o conto Café Paris, do livro Dançar Tango em Porto Alegre, de Sérgio Faraco. Café Paris, o narrador em primeira pessoa, correto em primeira pessoa e protagonista do conto, reencontra o amor de juventude, a mãe de sua filha Laura. A força da narrativa está no contraste entre o que eram e o que são e na dificuldade em falarem, fazerem o que realmente sentem e querem. Essa é a afirmativa correta, ela resume o conto. B. O narrador em terceira pessoa descreve o reencontro de um casal com sua filha Laura. A força da narrativa está na caracterização de Laura, a única personagem com nome próprio e por isso a protagonista do conto. Incorreta, não é em primeira pessoa, não há encontro entre pai e filho, né? Pai e filha. Nem ela é a protagonista. Se o narrador em primeira pessoa e protagonista do conto reencontra o amor de juventude. Sim, a força da narrativa está na revelação de que a menina, Laura, é filha do casal e no encontro emocionado entre pai e filha. Não há encontro entre pai e filha. D. O narrador em terceira pessoa, falso em primeira, detalha o reencontro de um casal com sua filha Laura. A força da narrativa está na descrição minuciosa da cidade de Porto Alegre, que não acontece. E. O narrador em primeira pessoa e protagonista do conto reencontra o amor de juventude, a mãe de sua filha Laura. Verdade. A força da narrativa está na constatação de que eles ainda são os mesmos e na possibilidade de retomarem o amor no presente. Falso, não são os mesmos e não há essa questão de retomarem o amor. Alternativa A correta. 46, aí os trechos abaixo, retirados do capítulo Ana, Terra de O Continente da trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Questão legal, bem feita. Parabéns para Urgs. Maneco Terra era um homem que falava pouco e trabalhava demais. Severo e sério, exigia dos outros muito respeito e obediência e não admitia que ninguém em casa discutisse com ele. Dona Henriqueta respeitava o marido, nunca ousava contrariá-lo. A verdade era que, afora aquela coisa de terem vindo para o Rio Grande e umas certas casmurrices, não tinha queixa dele. Maneco era um homem direito, um homem de bem, e nunca a tratara com brutalidade. Mas havia épocas em que não aparecia ninguém, e Ana só via a seu redor 4 pessoas, o pai, a mãe e os irmãos. Quanto ao resto, eram sempre aqueles cochilhões a perder de vista a solidão e o vento. Não havia outro remédio. Achava ela, se não trabalhar para esquecer o medo, a tristeza, a aflição. Acordava e pulava da cama, mal raiava o dia. Ia aquentar água para o chimarrão dos homens, depois começava a faina diária. Ajudar a mãe na cozinha, fazer pão, cuidar dos bichos do quintal, lavar a roupa. Por ocasião das colheitas, ia com o resto da família para a lavoura e lá ficava mourejando de sol a sol. Passar aqui. Comparando os trechos acima com o conto Dois Guachos, do Sérgio Faraco, considere as seguintes afirmações. Há confluências entre os dois textos, como as condições precárias de vida em um rancho isolado no interior do Rio Grande do Sul, o nome da irmã de Maninho e seu envolvimento com o agregado da família. A afirmação correta, a questão bem interessante aqui, bem montada, né, de comparação do capítulo Na Terra com o conto Dois Guachos. Sim, né, condições precárias, rancho isolado, o nome da irmã de Maninho também é Ana, né, assim como Ana Terra, e o envolvimento com o agregado. Né. Há semelhanças nas considerações sobre os maridos, feitas pela mãe de Maninho e por Dona Henriqueta, mãe de Ana Terra. Aqui a afirmação incorreta, né? Não há essa aproximação entre o Maneco Terra e o pai de Maninho. O Maneco Terra entra com uma questão de responsabilidade, o pai de Maninho, bem pelo contrário, né? Irresponsável, quase atirando a filha, né? 3. Ao contraste em relação à estrutura familiar no romance, pai, mãe e filhos. No conto, uma família marcada pela ausência da mãe e pela figura paterna degradada. Afirmação correta, bem montada, legal essa questão aí, né? Bem montada. Apenas 1 e 3, então, D. Passar aqui a questão sobre as parceiras. Annelise, protagonista e narradora do romance As Parceiras, de Lia Luft, conta a própria história, recuperando a memória de sua família. Sim. No bloco superior, abaixo, estão listados alguns personagens do romance. No inferior, a relação de parentesco que tem com a protagonista.
Associa adequadamente o bloco inferior ao superior. 1 Catarina, 2 Sibila, 3 Vânia, 4 Otávio, 5 Tiago. Detalhe, 5 personagens, 4 caracterizações, um fica de fora. Irmã de Annelise, avó de Annelise, tia Anã de Annelise, primo de Annelise. Bom, questão fácil e que só com a lembrança de quem era avó da Annelise já se acertava a questão aí, né? Então lembrando, Catarina, avó de Annelise, Sibila, tia Anã de Annelise, Vânia, irmã de Annelise, Otávio, primo de Annelise e sobrava o Tiago. Questão D de dado, muito fácil essa questão aí. Passar aqui as questões 48 e 49 referem-se ao romance A Noite das Mulheres Cantoras da portuguesa Lídia Jorge. 48. Assinale a alternativa correta sobre o romance. A narradora Solange Matos representa a alma portuguesa com seu espírito eufórico e o sentimento de plena realização. Incorreta aqui, lembrar até que a família da Solange é conhecida como os retornados, né? Aquele fato histórico que a Lídia trata na obra. B. Um dos temas marcantes do romance é a fabricação do sucesso pela indústria cultural, amparado pela mídia. Correta a questão, né? Quem vai fazer todo esse jogo aí é a Gisela, que tem dinheiro, né? A líder do grupo. C. Gisela Batista é líder do grupo Apocalipso, com sua postura moralmente correta e maternal, sempre atenta às necessidades das companheiras. Apesar de vermos a Solange muitas vezes assim, né, bater palmas para Gisela Batista e tal, na verdade a gente descobre no final que ela não é moralmente correta, né? Ela roubou o namorado da própria mãe, né? Ela pode ser até maternal em alguns momentos, mas nunca fica claro se é de coração mesmo ou se é apenas para que nada dê errado com o projeto dela, né? Com o grupo. D, então tá errada. D. O tema dos retornados é tratado a partir do drama do estudante de direito Murilo Cardoso, namorado de Solange. Bom, lembrar aqui, né, que o drama dos retornados é tratado com as famílias da Solange, das irmãs Alcides. O Murilo nem é estudante de direito, sociologia, né, e nem é namorado da Solange. Muito errada essa aí, né? E a Casa de Sete Rios é um reduto sagrado onde mora Gisela Batista e onde acontecem os ensaios e a gravação do LP do grupo Apocalipso. Incorreta também a Casa de Sete Rios, é onde vive a família do João de Lucena, né? Com as 6 mães, digamos, né? Os ensaios acontecem muito pelo contrário, acontecem na garagem paralela e depois no estúdio Nepomuceno. Questão errada também. Fácilzinha essa questão aí. Passar 49. Leia o segmento abaixo. Tatatá comunica a Tatatá que ela não pode assinar todas as letras que compusera. Aí qual é o detalhe? Quem é que é a compositora? Já tinha aqui uma brecha para acertar a questão. Quem é que era a compositora da banda? Pois é necessário que apareça o nome masculino. Ela pode escolher 3 de suas letras. As outras serão assinadas por Tatatá. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do segmento na ordem que aparecem. Bom, questão fácil. É a questão em que a Gisela chama a Solange de Matos para uma conversa. A Solange pensa no primeiro momento, né, que é sobre o caso dela com o João de Lucena, mas não é. A Gisela pede que a Solange não assine todas as letras do disco, todas as 13. Então a Solange escolhe 13, né, que era um Porter Magari, que lembrava o pai dela, uma casinha em Nova York, e a questão afortunada, que é a de trabalho. E as outras, viu, Urgues, não são assinadas só pelo maestro Francisco Capilé, não. Mas também a Solange, ela inventa 2 pseudônimos, né, que é o João Vaz e o João Nunes. Então, questão estranha nesse final aqui, cuidar, né? Mas a questão correta é a D de dado, Gisela Batista para Solange e o Francisco Capilé. Para encerrar aqui, questão 50 sobre crônica. Luiz Fernando Veríssimo, um tempo aí, né, mais de 10 anos sem aparecer na prova da URGS. E detalhe, né, apareceu pai e apareceu filho, os 2 Veríssimos aí, tá? Uma crônica muito bem montada, bonita. Vamos lá, é o Apagar da Velha Chama. Eu, você, nós dois. Detalhe aqui, né, um trecho. Essa crônica é feita com trechos de várias letras de música, né? Letras de músicas que se caracterizaram no tempo da Bossa Nova. Então, por exemplo, Eu, Você, Nós Dois é a música Fotografia do Tom Jobim. Um Cantinho, um Violão, ó, música Corcovado do Tom Jobim. Da janela mesmo em Porto Alegre via-se o Corcovado, o Redentor, que lindo, e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Aí o barquinho do Menescal e do Boscoli. Tinha-se geralmente 20 anos para menos quando, em 58, chegou a Elisete com abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Aí eu chego de saudade, né, do Vinícius. E João Gilberto com Amor, Sorriso à Flor, aí um trecho da música Meditação do Tom Jobim. E aquela batida diferente, mas que era bossa nova e era muito natural. Trecho da Desafinado, né, do Tom Jobim. Mesmo que você não pudesse acompanhar e ficasse numa nota só. Aí, de novo, né, já puxando o samba de uma nota só, Tom Jobim. Porque no peito dos desafinados também batia um coração, lembra?
Na vida, uma nova canção, um doce balanço, ó, a garota de Ipanema do Vinícius. Era carioca, certo, mas a juventude que aquela brisa trazia também trazia para cá, e daqui se via a mesma luz, o mesmo céu, o mesmo mar. Era um trecho da música da Carioca, do Tom Jobim. Milhões de festas ao luar, e sempre se podia pegar um Electra e mandar descer no beco das garrafas. Olha que coisa mais linda. Queríamos a vida sempre assim, si, dó, ré, mi, fá, sol, muito sol, e lá. Passar aqui. Mas era preciso ficar e trabalhar, envelhecer, acabar com esse negócio de rio, céu tão azul, ilhas do sul, e segue, né, as músicas excitadas, né? Muita calma para pensar e ter tempo para sonhar, onde já se viu. Até que um dia, até talvez, até quem sabe, o amor, o sorriso e a flor se transformavam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder, para não falar nos seus 20 anos, nos seus desenganos e no seu violão, nem pode dizer, ó brisa fica, porque nem mais se entende, nem mais se pretende seguir fingindo e seguir seguindo. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. E dele, rock. Passar aqui. Sobre a crônica, considera as seguintes afirmações. O autor, partindo de sua experiência pessoal, como é o próprio da crônica, recupera o momento histórico de uma geração através da música brasileira. Afirmação correta, resume o texto, resume até a questão da crônica, né, através da música brasileira, que no caso são letras de bossa nova. O autor constrói a crônica a partir de diversas letras de música, mostrando como elas fazem parte de sua vivência da juventude. Outra afirmativa correta, né? Como se pôde notar aí na leitura, né? Vários trechos de músicas da bossa nova. 3. A melancolia, o final da crônica, está ligada ao envelhecimento e à percepção de que aquele momento não volta mais. De novo, também correta, né? Então as 3 corretas. Uma crônica legal, questão até que... trecho de crônica até pode aparecer no Enem, né? Bem montadinha pelo Luiz Fernando Veríssimo. Então é isso, pessoal. Essa foi a prova da URGS de 2016, comentada aí questão por questão, ok? É isso aí. Até os próximos vídeos aí sobre as leituras obrigatórias que vão surgir, as que faltam ainda, ok? Abraço a todos.